E hoje nós vamos aprender sobre os diferentes escopos que o nosso programa pode ter e quais as variáveis, que ficam associadas a cada tipo de escopo aqui no Python. Então, para isso, eu tenho aqui esse exemplo de código, onde eu tenho uma função, eu chamei de minha função, e ela tem uma variável chamada local. Eu faço a impressão dessa variável local e depois a impressão aqui da minha variável global, que foi definida, obviamente, no meu escopo global aqui do meu programa, onde eu também faço um print dessa variável. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso output e entender exatamente o que o Python está fazendo aqui por trás desse programa. Então a primeira coisa que ele imprimiu aqui para mim, foi sou global. Então significa que ele fez essa impressão aqui, da minha variável global, normalmente aqui no meu escopo geral da minha função. Feito isso, ele foi lá e executou, a minha função. E dentro da minha função, ele tem a criação de uma variável local, onde ele faz a impressão dela, eu consigo ver aqui embaixo, então ele imprimiu sou local, e logo na sequência eu imprimi o sou global. Então, só por aqui, a gente já consegue entender algumas coisas em questão de escopo de variáveis aqui no Python. Basicamente, um escopo global é o escopo geral do nosso código, onde todas as variáveis que são definidas no nosso escopo global, elas podem ser acessadas em qualquer parte do nosso código. Então, elas podem ser acessadas tanto pelo escopo global mesmo, quanto dentro de funções, dentro de classes, dentro de qualquer método que você criar no seu programa, a variável global ela pode ser acessada diretamente. Então, nesse caso aqui, pode ver que dentro da minha função, eu fui lá e fiz a impressão aqui da minha variável global e ele mostrou ela aqui para mim normal, sem problemas. Porém, o inverso não é verdadeiro. Então, quando tem uma variável local, que é sempre uma variável que ela é criada no escopo de uma função ou de uma classe, ela só pode ser acessada por aquela função ou por aquela classe. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem uma variável chamada local que foi criada dentro da minha função. Isso significa que essa variável ela pertence exclusivamente ao escopo aqui de minha função, já que ela é uma variável local. Então, dessa forma, eu só consigo exibir essa variável, fazer manipulações nela dentro da minha função. Se eu tentar executar qualquer coisa nessa variável fora de minha função, ele vai retornar um erro para mim, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu tentei fazer um print, dessa variável local aqui, e ele me falou que essa variável não foi definida. Isso porque, essa variável ela só existe dentro da minha função. Então, isso aqui é uma forma do Python, de restringir escopos e funções e classes para que a gente possa, trabalhar ali com vários códigos dentro dele e esse código só vai pertencer ao escopo daquela função específica, não influenciando, na estrutura geral do meu programa. Diferente quando a gente tem elementos, globais aqui que a gente vai querer alterar em diferentes funções, em diferentes métodos que a gente pode fazer alteração em qualquer momento do nosso código. E como eu comentei, os escopos, eles só são criados quando a gente utiliza classes ou funções. Então, se você estiver usando uma variável, dentro de um laço for, de uma condicional, um if else, dentro de um bloco try, ou qualquer elemento que não seja uma função ou uma classe, ele não vai criar um novo escopo para ele. Dessa forma, você sempre vai estar trabalhando com as variáveis pertencentes àquele escopo, aonde aquele laço de repetição está sendo executado, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um laço de repetição que está sendo executado no meu escopo global do programa, ou seja, ele não está dentro de nenhuma função, nem dentro de nenhuma classe. Então, ele pertence ao escopo geral do meu código Python. Dessa forma, ele pode manipular normalmente, qualquer variável que esteja aqui no meu escopo global. Então, eu tenho aqui minha variável soma. Se eu fizer qualquer alteração aqui nessa variável soma, eu vou estar alterando o valor da variável soma global aqui do meu programa e não sendo criada uma nova variável soma aqui para dentro do meu laço de repetição aqui. Então, basicamente, laço de repetição, blocos try, comandos if else, eles não criam escopos para a gente. Eles sempre vão reutilizar o escopo em qual eles estão inseridos. E agora, eu queria te passar um recado super importante. Você precisa conhecer a plataforma do Programador Aventureiro. Nela, você encontra mais de 40 cursos em diversas linguagens, uma comunidade de alunos para conhecer pessoas com os mesmos interesses que você, e o melhor de tudo é que você pode começar gratuitamente. Para saber mais e fazer o seu cadastro, clique no primeiro link da descrição. E também o Python, ele cria implicitamente, variáveis dentro do escopo de uma função, quando a gente passa as variáveis como parâmetro dessa função. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função chamada multiplicar, onde eu passei como parâmetro para ela, um valor A e um valor B. Então, o que o Python vai fazer? Ele vai identificar que você está gerando, duas variáveis que vão ser utilizadas dentro dessa função multiplicar. Então, ele implicitamente cria essas variáveis dentro desse escopo aqui da minha função multiplicar. Então, dessa forma, se eu passei porque eu passar qualquer valor aqui para a minha função, ele vai associar esses valores, cada um a um parâmetro da minha função. Então, por exemplo, o primeiro valor vai ser associado ao parâmetro A e o segundo valor vai ser associado ao parâmetro B, e automaticamente as variáveis A e B vão ser criadas, implicitamente como pertencentes ao escopo aqui da minha função multiplicar. Por conta disso, eu consigo utilizar essas variáveis aqui que eu
definir como parâmetros da minha função em qualquer parte aqui dentro do código aqui dessa função. E o mesmo também vai valer para classes que você estiver criando também. Sempre que você definir parâmetros ali para essa função, para essa classe, ele já vai criar implicitamente essas variáveis dentro do escopo daquela função e daquela classe, e aí você pode utilizar elas livremente ali dentro, né, já que elas vão pertencer ao escopo local daquela função. E aí, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. Se você gostou e quiser continuar aprendendo muito mais sobre Python, confere aqui embaixo na descrição que eu coloquei o meu link do meu curso gratuito de Python para você poder aprender muito mais sobre essa linguagem. E também já recomendo você assistir esse outro vídeo aqui, ó, para poder aprender muito mais sobre programação.